Feliz, vir em tua casa, ouvir minha voz e cantar. Feliz, vir em tua casa, ouvir minhas mãos e adorar. Feliz, vir em tua casa, ouvir minha voz e cantar. Feliz, vir em tua casa, erguer minhas mãos e louvar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Isso, vamos lá. Fico feliz, vir em tua casa, erguer minha voz a cantar. Fico feliz, vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Sansão tinha a força de um leão, e seus cabelos longos estava o seu segredo. Dalila sempre perguntava onde essa força estava, mas Sansão não podia contar o seu segredo. Um dia, porém, ele contou, Dalila a tesoura nele passou. Pra lá, pra lá, pra lá. Tcheco, 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 a tesoura cortou. E o tcheco, tcheco. Tcheco, 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 e fraquinho ele ficou. E o tcheco, tcheco. Tcheco, 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 E bem fraquinho ele ficou. Sansão vencia todas as batalhas. Deus lhe dava força se fosse obediente. Deus lhe avisou, nunca conte a ninguém o seu segredo, mas seus inimigos queriam vencê-lo. Um dia, porém, ele contou, Dalila a tesoura nele passou. pra lá, pra lá, pra lá. Tcheco, 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 a tesoura cortou. E o tcheco, tcheco. Tcheco, 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 e fraquinho ele ficou. E o tcheco, tcheco. Tcheco, 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 E bem fraquinho ele ficou. E bem fraquinho ele ficou. Oi, crianças! Olha a gente aqui de novo, trazendo pra vocês mais uma historinha aqui no Manhãs com o Vila. A gente veio trazer hoje a história de Gideon. Eu sou a Luana e essa é a tia Silene. Olá, crianças!
A história de Gideão, ela está na Bíblia, né? Na palavra de Deus. E a gente encontra essa história no livro de Juízes 6, 7 e 8, nos 3 capítulos. E é o que nós vamos ver hoje. Vamos lá? Bom, então na nossa história de hoje, a gente vai aprender como é que foi a vida de Gideão. Gideão, ele era israelita. Ele morava com o povo de Israel. E o povo de Israel, como ele pecou contra Deus, porque ele adorava outros deuses, eles eram dominados durante 7 anos pelo povo de Midian. Então os midianitas dominaram os israelitas e eles que tomavam conta da vida deles, né? Então os israelitas, eles se escondiam dos midianitas porque eles tinham muito medo dele. E eles se escondiam dele em cavernas, nos altos das montanhas, com muito medo. Porque os medianitas, eles atacavam, porque eles eram muito mais fortes, né? Quando os israelitas semeavam, preparavam tudo, plantavam para eles ter alimento, os medianitas iam lá e acabavam com toda a colheita deles. Eles não podiam ter nenhum tipo de animal. Eles não podiam ter vacas. Eles não podiam ter ovelhas. E nem podiam ter jumentos. Os camelos vinham e destruíam tudo. Acabavam com tudo. Então, os israelitas, eles tinham muito medo. E o que eles fizeram? A única tentativa que eles tinham era pedir socorro para Deus. E eles clamaram a Deus e pediram socorro. E Deus enviou um profeta. E o profeta disse: Deus os tirou da escravidão do Egito, expulsou os inimigos e os deu à terra. E vocês adoraram outros deuses. Os israelitas sabiam que eles tinham feito errado em adorar outros deuses que não fosse somente a Deus. Depois disso, Deus enviou um anjo vindo dele, um anjo do Senhor. E esse anjo, ele sentou embaixo de uma árvore, que essa árvore, ela pertencia a Joás. Joás, ele era o pai de Gideão. Naquele momento, enquanto o anjo observava, Gideão estava malhando trigo. Naquela época, eles malhavam o trigo com uma varinha. E eles usavam essa varinha e dentro, assim, num lugar bem amplo, num terreno de barro, eles malhavam com essa varinha, eles batiam no trigo. Tava todo o trigo como se fosse um mato seco, assim, todo o trigo espalhado pelo campo. E eles batiam nesse trigo, assim como a Luana está fazendo. E todas aquelas impurezas que saíam, vinha um vento e soprava e tirava todas as impurezas. E eles aproveitavam e colhiam todos os grãos. Tiravam todos os grãos. E com esses grãos, eles faziam o pão. Mas os medianitas percebiam eles fazendo isso, iam lá e pegavam todo o seu trigo. Então, Deus deu sabedoria ao Gideão. E Gideão, ele estava naquele momento que o anjo estava vendo, ele estava malhando o trigo dentro de um lagar. O lagar, ele era uma pedra. Ele era feito de pedra com um buraco dentro, igual esse que a Luana está mostrando. E lá dentro, Gideão colocou o trigo e começou a malhar o lagar malhar o trigo dentro daquele lagar. O que acontecia quando ele malhava o trigo,
O trigo, ele pegava aquele gosto da uva. Sabe por quê? Porque no lagar as pessoas colocavam a uva e amassavam ali com os pés a uva para que ela fosse transformada em vinho. Então, Deus deu essa sabedoria ao Gideão. Aí o trigo pegava o cheiro e o gosto da uva, e então os medianitas, os inimigos, não percebiam que eles tinham trigo. E ali eles tinham os seus próprios alimentos. O anjo, quando ele levantou e se aproximou até Gideão, ele disse: Gideão, você é corajoso e confia em Deus. Mas Gideão virou para o anjo e disse: mas por que Deus deixou acontecer tudo isso com o meu povo? Por que Deus deixou os medianitas cuidarem do nosso povo e judiarem do nosso povo dessa forma durante 7 anos? Aí o anjo disse: vocês adoraram outros deuses, que não é o nosso Deus eterno. O anjo virou ainda para Gideão e disse: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel. Gideão ficou com muito medo e ele falou para o anjo: se você é Deus, espere, que eu quero uma prova. E o anjo falou: eu vou esperar. Gideão foi para a casa dele, ele pegou o trigo, ele fez um pão, ele pegou o cordeiro e ele preparou uma carne. Ele pegou o pão e pegou a carne e colocou num cesto. E aquele caldo ele colocou numa panela e levou até o anjo. Ali o anjo falou: pegue uma pedra, coloque o cordeiro e o pão sobre essa pedra, despeje o caldo. E naquele momento Gideão obedeceu. O anjo pegou uma varinha que ele tinha sobre as mãos, ele tocou naquela pedra e bum! Saiu fogo e queimou tudo que Gideão tinha feito. Naquele momento, Gideão entendeu que Deus estava com ele. Naquela noite, o Gideão, ele foi até alguns homens, pediu para 10 homens o ajudar. E a pedido de Deus, ele foi e destruiu completamente, junto com aqueles homens, o Deus dos medianitas. Era Baal, era um deus, era uma estátua. E eles destruíram. Sabe como eles fizeram? Eles pegaram 2 touros, um touro que era de Joás, o pai de Gideão, e um outro touro que tinha 7 anos, que era deles, lá da cidade. E eles foram até a estátua de Baal e fizeram com que o touro destruísse. Além disso, eles destruíram o poste da deusa de Azerá, que também era uma deusa deles. E naquela hora, eles construíram um altar e eles escreveram naquele altar: Senhor é paz. E ali, eles colocaram tudo que eles haviam destruído e puseram fogo. Na madrugada seguinte, quando os medianitas acordaram e viram tudo destruído, o Deus deles destruído, eles falaram: quem fez isto? Ficaram nervosos, ficaram bravos e foram tentar descobrir quem fez aquilo. Eles descobriram que foi Gideão. Sabe o que eles fizeram? Eles foram até Joás, pai de Gideão, e falou: você traga o seu filho que nós vamos matá-lo. Joás até os alertou: ao amanhecer, vocês todos irão morrer.
Mas eles não ligaram. E Joás ainda disse: se Baal é o Deus de vocês, por que ele não se defendeu? Por que ele não defendeu a sua estátua? Mas os homens não ligaram para Joás e foram embora. A partir daquele momento, Gideão passou a ser chamado Jerubaal. Gideão entendeu então que ele precisava destruir os medianitas para poder salvar o povo de Israel. Então ele enviou alguns mensageiros, alguns homens, para que fosse até algumas tribos, porque ele precisava de mais gente para ajudá-los. Porque, como eu disse lá no começo, os israelitas, eles eram menores e mais fracos, os medianitas eram fortes, né? Então eles foram até a tribo de Manassés, a tribo de Azer, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali, e pediram que todos os homens viessem para ajudá-los. Mas Gideão ainda estava com muito medo. E ele queria mais uma prova de Deus. Ele queria ter certeza que aquele anjo era realmente Deus falando com ele. Ele queria ter a certeza de que realmente Deus estava com ele. Então, ele pediu a Deus e ele clamou: Senhor, se tu estás comigo, se queres realmente me usar para libertar o povo de Israel, eu quero uma prova. Esta noite eu vou colocar lã naquele terreno aonde a gente costuma malhar o trigo. E lá eu vou deixar a lã a noite toda. Se ao amanhecer, aquele orvalho, aquele sereno da noite, molhar a lã, eu vou entender que o Senhor está comigo. A lã vai estar molhada e todo aquele terreno, toda a superfície vai estar seca. E assim foi o dia seguinte. Quando Gideão chegou até o terreno, ele foi e viu todo o terreno seco, nada molhado do orvalho. Aí ele foi com uma panela e ele pegou o pano de lã e ele espremeu. E o pano estava ensopado do orvalho. E ele entendeu mais uma vez que Deus estava com ele. O algodão, a lã molhada e o terreno seco, conforme ele havia pedido para Deus. Mas o medo de Gideão de enfrentar aquela tribo forte dos medianitas era tanto que ele falou: Senhor, me perdoe, Senhor, mas eu preciso, por favor, de mais uma prova, Senhor. Me mostre mais uma vez. E dessa vez vai ser ao contrário. Eu quero que na manhã seguinte, por favor, o orvalho tenha dominado todo o terreno, que esteja todo molhado, e a lã que eu vou deixar esta noite esteja seca. E assim Deus fez. Como Deus é bom, como Deus responde às nossas orações. Gideão foi até a lã, e para surpresa dele, o orvalho havia molhado todo o terreno, e a lã estava completamente seca. Não caiu uma gota de água sequer do orvalho. Nesse momento, começaram a chegar todos os homens das tribos que os seus mensageiros foram buscar. Mas eram muitos homens, muitos homens. E Deus disse a Gideão: são muitos homens, você precisa se desfazer de alguns. Então, a pedido de Deus, Gideão chegou para todos aqueles homens e disse: quem está com medo, volte para a sua casa. E alguns homens foram embora. Assim fizeram. E mesmo assim, ainda tinham muitos homens. Nem era justo
tantos homens lutarem contra os medianitas. E Gideão nem ia dar conta de cuidar de tantos homens. Então, Deus pediu para que ele fizesse mais alguma coisa para ter certeza de quantos homens iriam estar junto com Gideão. E ele pediu para que Gideão levasse esses homens até as águas, um riacho onde tinha água. E assim Gideão fez. E aí, Gideão pediu para que eles tomassem a água. Aqueles que pegaram a água com as mãos e lamberam a água como cachorro, foram separados daqueles que se ajoelharam e tomaram a água. Esses que se ajoelharam e não pegaram a água com a mão, Gideão pediu para que voltassem para casa. Aqueles que pegaram a água e lamberam, Deus pediu para que eles ficassem com Gideão. E assim foi feito. Então Gideão teve 300 homens com ele. E ele dividiu esses 300 homens em 3 grupos de 100 homens. Mas Gideão ainda estava com medo. Mesmo sabendo que Deus estava com ele, ele não estava confiante. E aí Deus então falou: Gideão, para acalmar o seu coração, para você ver que eu cuido de você, para você ficar em paz e saber que você não vai morrer, que eu vou te ajudar, vá até perto do território do inimigo e você vai observar a conversa dele. Naquele momento, Gideão chamou o seu melhor amigo, o seu companheiro Purá, e eles foram escondidos à noite até lá o território do inimigo. Quando eles chegaram lá, eles ouviram um homem que estava contando o seu sonho para os medianitas. E ele sonhou com a barraca deles, que eles tinham várias barracas lá no acampamento deles. E ele sonhou que um pão veio rolando e destruiu a barraca deles. Naquele momento, Gideão falou: Deus está comigo e nós vamos destruir o território do inimigo. Gideão ajoelhou, orou a Deus e agradeceu a Deus por cuidar dele, por responder a sua oração e por estar com ele. Gideão então voltou ao seu povo e distribuiu para cada um dos 300 homens um chifre de cordeiro, do carneiro, um jarro de barro e uma tocha, aquelas tochas compridas com fogo. Colocaram a tocha dentro do jarro de barro e os chifres de corneta seguraram na outra mão. E assim eles desceram até o acampamento do inimigo. Gideão falou para eles: tudo que eu fizer, vocês também façam. Quando Gideão chegou, eles ficaram escondidos do lado de fora do acampamento. Era quase meia-noite e os medianitas estavam todos reunidos ali. Naquele momento, Gideão tocou a corneta do chifre do carneiro e os 300 homens começaram a tocar. Eles jogaram o jarro no chão, que fez aquele barulho enorme, e começaram a balançar as suas tochas. E eles gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E eles gritando e assustaram os medianitas. Aquele barulho, aquelas tochas, cornetas, homens gritando, e o exército inimigo ficou assustado. E eles começaram com as espadas lutar entre eles mesmos, os próprios medianitas. E naquele momento, eles fugiram. Os que sobreviveram, fugiram. E eles foram em direção ao Rio Jordão. E
correram. Aí Gideão mandou alguns mensageiros para aquele povo que morava perto do Rio Jordão, que era próximo às regiões de Efraim, das montanhas de Efraim. E aí os homens de Efraim receberam a mensagem de Gideão, através dos mensageiros, de que eles deveriam matar o povo inimigo, o povo dos medianitas. E aí eles conseguiram capturar os dois chefes dos medianitas, que era Oreb e Zeeb. E sabe o que eles fizeram? Eles mataram o chefe e levaram esse chefe até Gideão e mostraram: nós conseguimos vencer essa batalha. E aí Gideão ficou muito feliz. E o povo de Israel, ele foi liberto, porque ele confiou em Deus. E ele foi liberto dos medianitas. Muito legal, né? A gente precisa confiar em Deus. Gideão, depois disso, ele teve 70 filhos. Muitos filhos, né? Ele teve tudo isso de filhos porque ele teve muitas mulheres. Naquela época, era comum um homem ter muitas mulheres. Hoje, um homem só pode ter uma mulher, né? Mas naquela época era comum. Depois de um tempo, o Gideão morreu. Morreu porque ele estava muito velho, né? E aí ele morreu. Mas, infelizmente, depois que o Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente. E aí eles passaram a acreditar num deus de cananeus, que chamava Baal Berité. E passaram a acreditar nesse deus. Aqui nós temos na Bíblia, no livro de Êxodo, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Está escrito assim: não terás outros deuses além de mim. Então, Deus, crianças, prestem atenção. Deus, ele é único. Ele é o nosso Criador. Só existe Ele. Não existe outros deuses. Portanto, nós devemos amá-lo. Nós devemos honrá-lo. Nós devemos adorá-lo. E nós devemos crer que Deus cuida de nós, que Deus nos ama. E nesse momento que nós estamos isolados com o Covid-19, com esse vírus que pode nos atingir, já que a gente está em casa, a gente está tendo o nosso Vila Feliz em casa, a gente tem que aproveitar esse tempo para estar mais próximo de Deus, né? Para estar mais perto dele, estudando mais a Bíblia, estudando mais a palavra de Deus, tendo um momento com a mamãe, com o papai, orando juntos, né? Estando esse momento mais em família e nos dedicando a Deus, adorando a Deus com cânticos, né? E aproveitando para brincar, aproveitar todo esse momento para ter um contato maior com Deus e com a família. E a gente tem que saber que Deus é bom, que Deus cuida de nós, né? E a gente tem que ter essa certeza, assim como Deus cuidou de Gideão, cuidou do povo de Israel, a gente tem que crer que Deus cuida de nós. Lu, vamos orar? Então vamos lá, todo mundo preparado para orar? E nós vamos agora falar com Deus, tá bom? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos amado tanto, por nos amar, por nos criar. Muito obrigado, Senhor, por cada cuidado que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por responder a nossa oração, por ser nosso amigo, ó Deus. Senhor, nos ajude nesse momento, Senhor, nos proteja desse vírus, proteja a nossa família, proteja os nossos pastores, proteja a nossa igreja, Senhor. E nos ajude, ó Pai,
a podermos aprender mais da Tua Palavra e aproveitar esse momento para estudar mais de Ti e poder falar do Seu amor para os nossos amiguinhos, poder falar do Seu amor para nossa família, nem que seja pelo celular, por videochamada, pelo WhatsApp. Nos ajude, ó Deus, a poder ir e pregar o Seu Evangelho e poder mostrar para todos como o Senhor é bom, como o Senhor nos protege. Nos ajude, ó Pai, nesse momento, para que nós não tenhamos medo, para que nós confiamos em Ti, assim como Gideão também confiou. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que legal, muito bom estar com vocês hoje. E até breve, logo mais a gente vai nos ver, né? Nós vamos nos ver. Estejam mais presentes com a mamãe, com o papai, estudem a palavra de Deus, tá bom? E até mais. Beijo a todos. Tchau, gente!